Os resultados do trabalho de Chugall e colaboradores mostram que o limite apical exato de instrumentação é diferente para cada tipo de diagnóstico. Numa polpa viva, o comprimento é um, na polpa necrosada sem lesão é outro, na polpa necrosada com lesão apical é outro mais diferente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Mais uma vez, o limite apical exato. Vejam essa pergunta que eles fazem. É possível ter o mesmo índice de sucesso para todos os casos se determinarmos com precisão o limite de instrumentação de todos os canais? Eu vou responder a essa pergunta fazendo a minha própria pergunta. É possível determinarmos com precisão o limite de instrumentação de todos os canais? Isso é impossível. Essa possibilidade de determinar com precisão o limite de instrumentação de todos os canais não existe. Voltemos à frase deles e eu vou fazer outra pergunta, alterando menos ainda o texto original deles. É possível ter o mesmo índice de sucesso para todos os canais sem determinarmos com precisão o limite de instrumentação de todos os canais? É o que nós vamos ver agora. Nós vamos tratar esse incisivo lateral e retratar esse central, ambos com lesão apical. Então vejam que aqui eu já estou com o instrumento alcançando toda a extensão do canal, inclusive o canal sementário, como também nesse caso. Esse limite apical de trabalho é o limite que eu uso para fazer a instrumentação do canal sementário para efeito de controle de infecção. Mas não será nesse limite que o preparo do canal, obturação, não é nesse limite que esse processo será feito, e sim a cerca de 1 a 1,5 milímetro aquém do fórum apical. Então vejam, por exemplo, aqui. A obturação do canal foi feita aqui a cerca de 2 milímetros aquém, independente dessa lesão apical e da flagrante reabsorção desse ápice, e nós vamos ver o que pode gerar fazendo dessa maneira. O central não foi ainda retratado, vai aparecer na próxima imagem já retratado. Acompanhe comigo e observem as modificações ocorrendo aqui e agora já tendo o processo de reparo definido, inclusive com o selamento biológico dessa porção que estava reabsorvida. Observem também que há reparo da lesão apical do central. O limite apical desse canal em termos de preparo e obturação foi 1, nesse caso aqui do lateral foi outro. O limite apical que alcança toda a extensão do canal, inclusive o canal sementário, tem a função, tem o objetivo de promover controle de infecção em toda a extensão do canal, inclusive canal sementário. Mas as obturações não foram feitas nesse mesmo limite. Essa aqui ficou mais próxima, essa um pouco mais distante, até como margem de segurança para não haver extravasamento diante da reabsorção que havia aqui. Portanto, aqui existem 2 limites. O limite apical de trabalho para efeito de controle de infecção em toda a extensão do canal, isso se faz até o forame apical, incluindo, portanto, o canal sementário, mas as obturações são feitas, digamos, da maneira tradicional, onde se preparou o canal cerca de 1 a 1,5 milímetro aquém do forame apical, foi feita a sua obturação. Num acompanhamento com o tempo mais prolongado de observação, aqui com 5 anos e aqui com 16 anos. Essa radiografia foi feita numa clínica de radiologia, porque lá mesmo foram feitas as imagens tomográficas para confirmar o processo de reparo.
Em todas elas, não há mais lesão trapical, um processo de reparo bem definido. O limite apical de trabalho, limite apical ou comprimento de trabalho, qualquer que seja a expressão, isso foi criado no momento em que se fazia a instrumentação e a obturação no mesmo limite. Era assim que se imaginava por uma simples razão. Ninguém trabalhava, ninguém instrumentava o canal sementário. Aquela região, como todos nós sabemos, ela era tida como sagrada. A partir do momento em que se vem falando e que se vem colocando a necessidade de incluir nesse preparo como um todo também o canal sementário, mudam-se esses limites. Não parece mais fazer sentido preparar um canal com polpa necrosada, particularmente nos casos de lesão trapical, e não incluir o canal sementário nesse processo. Esse é um conceito, essa é uma ideia que já está sendo largamente utilizada. Então, por conta disso, houve mudanças nesse sentido. E acho que, para que possa ser incluída toda a extensão do canal, o canal sementário precisa passar por uma instrumentação para efeito de controle de infecção. Mas o preparo tradicional, digamos assim, a sua obturação, esses são feitos no canal dentinário. E, nesse caso, não há essa precisão de limites. Por isso que se estabelece em torno de 1 a 1,5 aquém para fazer esse preparo e também a sua obturação.